com os jornalistas ao deixar uma reunião com o presidente Lula que aconteceu ontem. E olha a comparação do ministro. Vou trazer para vocês, viu? Palavras dele. Essas medidas atingem os moradores de cobertura, porque pega só quem tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem betes e mercado financeiro, disse ele. Não mexem no dia a dia da população. Quando ele falou que essas medidas só atingem os moradores da cobertura, Júlio Pinheiro... Ele não falou do triplex de Lula, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele quis dizer exatamente que o restante da população, né, que paga a taxa de condomínio normal, não vai ter essa alteração tributária. Foi uma declaração que não agregou em nada num processo de discussão que mostra que os reflexos do IOF, Júlio Pinheiro, em vários segmentos, inclusive para quem está se planejando para comprar a casa própria. Não, olha, e mesmo que seja uma casa própria dentro de programas que recebem subsídios do governo. Lógico, a Haddad está mentindo de uma forma descarada. Então não descarada. É a turma da cobertura só que vai pagar essa conta, Quem né? menos paga vai ser o pessoal da cobertura. Olha, o ministro Fernando Haddad, quando ele fala... Você fala sobre taxação de bets, só para fazer um destaque. Se você vai taxar bet da maneira que for, de uma forma que inviabilize o trabalho das bets, eu acho ótimo. Porque bet não era para ser investimento. Bet é um câncer na população brasileira, né? É um negócio que adoece a população mais do que várias outras coisas. A tributação que se tem para cigarro e bebida era para ser quadruplicada para bets, assim. Dito isso, quando a gente fala, por exemplo, de LCI e LCA, que são que eram rendas não tributáveis, né, que eram investimentos que você fazia que tinham lucro que não era tributado, esses valores de LCI trata sobre é um título que você compra para o banco fazer investimentos na área imobiliária e o outro na área, o LCA, na área agrária, não é? Então, são recursos que vão fomentar a construção civil. E quem é o pedreiro? É o pessoal que mora na cobertura? De jeito nenhum. É o cara que está batendo a laje da cobertura. E na agricultura, quem é que a gente está falando aqui sobre os grandes empreendedores do ramo? Não, a gente está falando sobre todo tipo de agricultura, desde a familiar... Inclusive dos produtos que a gente compra no supermercado, porque eles vão chegar aqui mais caros porque esse pessoal da cobertura vai pagar mais imposto. Exatamente. Então, todo mundo vai pagar mais. E quando você muda essa regra no meio do jogo, você afugenta as pessoas que estão investindo em áreas que inicialmente não eram tributáveis. Eu tenho meu dinheiro aqui, eu apliquei em LCI, tenho minha renda que está garantida. Tudo bem, não é tributada. Não, agora vai ser. Não, então vou tirar. Aí quando você tira esse dinheiro, o que é que acontece? O dinheiro fica mais caro, fica mais difícil você ter os investimentos dos fundos imobiliários, você desacelera a construção civil, você dificulta o acesso a crédito para a compra dessas habitações e você faz o quê? Fica tudo mais caro para quem vai comprar, fica mais difícil para ter o emprego para as pessoas da construção civil, a mesma coisa na área agrícola. Então, o que Fernando Haddad está falando não tem o mínimo sentido, e ele sabe que não tem o mínimo sentido, e o que o governo federal está fazendo nesse momento é um puxadinho, um penduricalho, não é um penduricalho, né? É uma âncora que está tentando fazer fiscal, uma gambiarra das trevas para poder tapar um buraco que ele mesmo tem cavado e não para de cavar. Então, qualquer que seja a justificativa dada por Fernando Haddad nesse momento, a gente sabe que é falácia, porque o governo, primeiro que não era nem para ter feito um anúncio sobre essa questão do IOF, se não tivesse uma confirmação e tivesse sido testado, porque o governo é assim, atabalhoado total. Vamos aumentar o IOF, aí não pode não, opa, não disse isso não, é outra coisa, agora vai ser LCI, LCA, vai ser Fundeb, vai ser... Não, Fundeb saiu da discussão. Pelo menos a gente ainda não assiste. A publicação dessas mudanças, minha gente, dessa atrapalhada que o governo teve na questão do IOF... Porque já é a terceira versão, viu, pessoal? Ela vai na ser... semana. Está prometida para ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial e vai para o Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, que se antecipou e mostrou aí que iria cantar de galo nesse processo, dando um prazo de 10 dias para o governo retirar aquele projeto do IOF, ele acabou mudando o tom e aceitando conversar. E, inclusive, na madrugada, nas últimas horas do domingo, numa reunião com a equipe econômica, disse que o governo iria modificar o projeto e que o Congresso daria aval. Mas foi só botar a cara
para ver e a repercussão de que o governo tinha levado a melhor, que ele voltou atrás e disse que até agora não tem nada certo, que essas matérias elas vão ser analisadas uma a uma pelo Congresso Nacional. Então nós estamos vivendo numa fase em que o governo tenta modificar um projeto do jeito que ele quer modificar, ele não ouviu o Congresso de forma alguma. Vai testando, vai colocando aí para ver se nas dá redes certo. Sociais, aí muda, ó, repercussão foi ruim, vamos... Ah, não, sabe o que mais me vai impressiona? É que a gente não vê uma medida de contenção de gastos. A gente só vê imposto, o contribuinte que se ferre. Essa é a grande queixa, entendeu? De quem questiona e de quem critica a posição do governo em aumentar a receita com impostos. Porque cortar gastos é a mesma coisa que a gente vê aqui no Rio Grande do Norte. Qual foi a alternativa que o governo teve para aumentar a receita? Aumentar o ICMS. Corte de gastos no governo Fátima, no que diz respeito a investimentos na área do servidor, na área salarial, a gente não viu nenhum. Zero. Então, no governo federal é a mesma coisa. Se tenta aumentar receitas sem cortar nenhum tipo de programa que é bancado e financiado hoje pelo governo, até mesmo esse programa das passagens aéreas, minha gente. Quanto custa esse programa para o governo? Será que a gente não poderia suspender um programa social como esse? Não estou falando de outros, não, que dão sustentação a quem a faixa que está totalmente excluída. Mas para voar, para a passagem aérea, para essa passagem gratuita, quanto está custando esse programa para o governo? Por que não pensar em cortar esse programa? Mas é como o Liciane falou aqui, a gente só vê o governo atrapalhado, querendo aumentar impostos, mandando hoje um pacotaço para o Congresso e dizendo que sua turma de cima vai pagar. Quando ele próprio sabe os reflexos disso para o desenvolvimento desse país e para a economia. A construção civil é o ponto central. Só um ponto, na campanha política ninguém ouve, né? Falar em aumento de impostos, pelo contrário. Não. Vamos cortar, vamos diminuir os impostos. Não fale que o governo Fátima só foi mandar o projeto para o aumento do ICMS depois da eleição, porque você vai estar sendo... Só da eleição de 24, né? Chegou na Assembleia em novembro, para votar em dezembro. Depois da disputa aqui de Natal, que Natália Bonavides estava na disputa com o Paulinho Freire. E o governo fez isso. E vocês já tiveram a curiosidade de ver no site do Sindiferne, pessoal, tem lá o levantamento da arrecadação com ICMS. Depois dê uma olhada lá para ver quanto foi a arrecadação de abril e maio, já com a nova alíquota. Veja quanto o governo tem de dinheiro a mais e me diga qual foi a mudança que você viu no dia a dia da população. Reflexões. Bom, a gente traz já o que foi de mudança. Está faltando bolsa de colostrum